Tudo bom, alunos? Agora nós vamos começar os conteúdos do segundo bimestre do segundo ano. No primeiro bimestre, nós vimos a formação da gênese econômica do Brasil, como que se formou os principais ramos da economia do país, desde o seu descobrimento até os dias atuais. Agora, no segundo bimestre, nós vamos focar no processo de industrialização do Brasil. O processo de industrialização do Brasil, ele é dividido em algumas fases, né? Sendo essas fases, hoje nós vamos falar sobre a primeira fase de industrialização do Brasil, né? Que trata-se da fase de 1844 até 1929. Esse período ele tem como principal fonte econômica do país, né, a agricultura. O Brasil ele era basicamente um país agrícola. As principais agriculturas que tínhamos no país eram a cana, o feijão, a borracha, mas principalmente o café, que era um material de exportação. O Brasil exportava café principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Esse trabalho de agrícola do Brasil e as exportações, ela gerou uma elite brasileira que seriam os barões do café, né? Os barões do café, eles começaram a ter tanto dinheiro que resolveram diversificar a economia deles, criando algumas indústrias. O que promoveu essa migração foi um advento político chamado a Tarifa Alves Branco. Alves Branco, ele era um ministro do governo, ministro da Fazenda, né? E em 1844 ele criou uma lei que criava uma taxa, uma sobretaxa alfandegária. Isso é, os produtos importados, eles teriam um ágio, teriam um acréscimo no valor, né? Tinham mais ou menos uns 3.000 produtos que o brasileiro tinha que consumir, que ele vinha importado da Europa e dos Estados Unidos, e eles começaram a ter um imposto muito grande, o que elevou o valor desses produtos. E eram produtos do dia a dia, né? Produtos do dia a dia que o Brasil não tinha fabricação aqui, tinha que importar, e a partir do momento que o Alves Branco criou essa nova taxa, os comerciantes se revoltaram, porque os preços ficaram muito altos, o que incentivou os barões do café a pegar uma parte da riqueza deles e começar a investir em indústria nacional. Não quer dizer que os barões do café deixaram de ser agricultores e se tornaram industriais. Não, eles pegaram uma parte da renda que eles tinham, que eles eram o pessoal da elite com maior capital, maior quantidade de dinheiro acumulado, e começaram a criar indústrias no Brasil, né? Essa indústria, né, ela tinha como principal parceria a Inglaterra. A Inglaterra era a potência industrial do mundo no final do século XIX, começo do século XX. Então, os barões do café começaram a trazer essa tecnologia industrial inglesa e fazer parcerias. Além de trazer as indústrias, eles começaram a trazer os ingleses, que eram os especialistas para desenvolver esse parque fabril aqui no Brasil. Basicamente, esse parque fabril foi desenvolvido na região sul e na região sudeste, que era exatamente onde era a maior produção de café do país. O que eles trouxeram? Eles trouxeram as grandes indústrias têxtil e as ferrovias. As grandes indústrias têxtil, que basicamente trabalhavam na fabricação dos tecidos e na manufatura de roupas. E as indústrias, as estradas de ferro, para escoar, para transportar o material agrícola que eles já produziam, que era o café, para levar o café de dentro do estado até os portos. Por exemplo, a estrada de ferro Jundiaí-Santos, né? Seria uma das adventos que os ingleses trouxeram, né? E foi um outro ponto que os ingleses trouxeram
para o desenvolvimento da indústria brasileira foi a criação da rede elétrica pública, ou a rede elétrica na geral, porque o Brasil ele trabalhava com iluminação de candeeiro. Iluminação de candeeiro seria iluminação a gás, iluminação a diesel, a própria iluminação de rua era feita por alguns candeeiros que as pessoas passavam e ligavam ao entardecer, né? Então, com a eletricidade, você teria novas máquinas, né? Claro que nem todas as máquinas eram elétricas. A maior parte delas eram movidas a caldeira de vapor, né? Nesse período, existiam basicamente dois tipos de indústria. As indústrias de bens não duráveis, que nós podemos classificar como alimentos, produtos de limpeza, bebida, higiene, coisas do dia a dia. Então, tínhamos indústrias neste ramo. E tinha as indústrias dos bens semiduráveis, que são os utensílios de roupa, tecidos e calçados, né? Existia mais indústrias no Brasil? Existiam, sim. Existiam indústrias diversas, né? Por exemplo, as indústrias voltadas na siderurgia. Só que elas não tinham um impacto econômico tão forte como esses dois ramos, o não durável e o semidurável, né? Aqui na nossa região de Sorocaba, nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, a indústria têxtil Cianê, que hoje é um shopping, mas o prédio continua na mesma arquitetura. Isso é a arquitetura inglesa, aqueles prédios de tijolinho que são baixos, né? Não são edifícios altos, né? Temos também a fábrica da Santa Rosália, né? A Santa Rosália hoje é um hipermercado, né? Mas o maior de todos os empreendedores na área têxtil do Brasil era a IRFM, a Indústrias Reunidas Fábrica Matarazzo. Essa indústria é uma indústria centenária que fechou as portas no Brasil também, como foi o Cianê, como foi o Santa Rosália. Ele teve esse boom, esse crescimento no começo do século XX. Eram as maiores indústrias aqui do nosso estado e do Brasil. Também falamos que os ingleses trouxeram a mesma arquitetura, né, para a construção das estradas de ferro. Alguns exemplos de estradas de ferro inglesa, nós temos a Estação da Luz, que liga São Paulo a Paranapiacaba, né, e ela ligava São Paulo a Jundiaí. Nós temos a Estrada de Ferro Sorocabana, que ligava São Paulo a Sorocaba. Nós temos a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, que descia até o Porto de Santos para fazer todo o transporte dos materiais agrícolas. Todo esse desenvolvimento foi feito pela tecnologia do advento dos ingleses no Brasil. Aqui nós temos um compilado de alguns jornais de época, né, onde isso seria 1899, onde os ingleses começaram a trazer a luz elétrica para a capital de São Paulo. O primeiro bairro a ser eletrificado, né, ou ter luz elétrica, seria o bairro da Luz, em São Paulo, onde tem a Estação da Luz. Ele recebeu esse nome, bairro da Luz, por causa desse diferencial. Era o único bairro que tinha luz pública elétrica. Tem um recorte do jornal mostrando os postes de lampiões elétricos. Estes postes existem até hoje, em 2020. Né? A empresa inglesa que trouxe essa tecnologia para o Brasil era a Highway Light and Power Company. Né? É uma empresa inglesa que fez uma parceria com a rede de distribuição elétrica do Brasil até o final do século XX. Até o final do século XX, então, passou 100 anos trabalhando desde o começo do século XX até o final do século XX, né, fazendo a parte de infraestrutura elétrica. Foi uma parceria entre Brasil e Inglaterra. Inclusive, o Rio de Janeiro, hoje, ainda trabalha na parte de iluminação pública e distribuição elétrica com esta mesma empresa, a Highway Light. Lá eles chamam a conta da Light, né, por causa desta empresa. Né? É importante nós sabermos que a indústria brasileira ela não era competitiva. Isso quer dizer,
Os nossos produtos, eles não conseguiam competir com produtos ingleses, com produtos americanos, com produtos alemães, com produtos franceses. Por quê? Porque o custo de produção aqui no Brasil era muito alto. A mão de obra não era especializada e o produto importado ele saía mais em conta. Quando houve o advento da lei de taxação, né, do Alves Branco, o produto importado ficou caro e nós tínhamos que produzir aqui, né? Só que mesmo produzindo aqui, a nossa qualidade não era de excelência, né? Mas na Europa, em 1914 até 1918, estourou a Primeira Guerra Mundial, onde as indústrias inglesas, as indústrias francesas, as indústrias alemãs, elas caíram em declínio por causa da guerra. As fábricas deixaram de produzir o que elas produziam normalmente e começaram a produzir equipamentos bélicos, isso quer dizer, armas. E o Brasil ficou sem parceiro para importar. Sem parceiro para importar e a necessidade de usufruir dos bens forçou com que a indústria brasileira tivesse que ter uma nova desenvoltura. Os barões do café viram que ali tinha uma janela para ter lucro. Então, aí que foi investido fortemente no Brasil com o advento da Primeira Guerra Mundial. Aí o Brasil começou, sim, a criar e produzir de tudo aqui no país. Claro que com as suas limitações tecnológicas, com a sua limitação de mão de obra especializada, nem todo mundo conseguia operar as máquinas. E também não podemos afirmar que o Brasil deixou de ter como principal elemento econômico a agricultura. A agricultura continuou sendo o principal elemento econômico do Brasil. Mas começamos a ter um parque fabril a partir de 1914 com uma certa consideração de respeito econômico. Começamos a produzir muito bem, né? E forçou o Brasil a desenvolver, além dos produtos semiduráveis e duráveis, os produtos duráveis, que nós vamos começar a ver na próxima aula, quando nós vamos falar da segunda fase da industrialização brasileira a partir de 1929. Essa data é importante mundialmente e nós vamos ver isso na próxima aula. Eu peço que vocês comecem aí no Classroom para nós podermos ver as atividades referentes a essa primeira aula. Obrigado, alunos.